No Ágora da Geopolítica, descubro não apenas os fatos, mas as narrativas que moldam as relações internacionais. Aqui, as fronteiras tornam-se muito mais do que linhas no mapa. São o palco de estrategistas e conflitos globais que definem o nosso futuro. Ao inscrever-me neste canal, recebo análises profundas sobre alianças e rivalidades invisíveis, um conhecimento que transforma a minha compreensão sobre o mundo. Num cenário onde a informação de qualidade é um diferencial, junta-te a mim em debates que realmente importam. Aperte o sininho e junte-se a nós nesta jornada de descoberta. Compreender a geopolítica não é apenas uma opção, é uma necessidade. No Ágora da Geopolítica... Eu sou o Leandro Duer e esse é o canal A Questão Política. O canal A Questão Política é um espaço de formação, informação e análise política numa perspectiva marxista. A ideia central aqui é ser um espaço onde os militantes políticos, dirigentes políticos, as pessoas comprometidas com a transformação social têm um espaço de formação, uma perspectiva de esquerda. Aqui o central da análise sempre vai ser a ótica dos movimentos sociais, de fortalecer, de qualificar nossos quadros, porque não tem transformação política possível sem quadros qualificados. Nós precisamos sim ter domínio da realidade, temos que ter sim condições de fazer análise de conjuntura, entender como os movimentos são, para saber o passo que temos que dar, por onde caminhar, a hora de fazer mobilização, ou seja, capacidade de entendimento político da realidade na qual atuamos. Então o canal A Questão Política é para isso, é um espaço de formação política, uma perspectiva marxista. Aqui você vai encontrar, por exemplo, nós temos uma playlist aqui do dicionário político. Temas como ideologia, alienação e outros. Nós temos um outro também de estudos aprofundados, porque eu, por exemplo, fiz uma análise e apresentei o Manifesto Comunista, a atualidade do pensamento do Manifesto Comunista. Temos, de tempos em tempos, vídeos de análise de conjuntura. Temos sempre tratando de temas como, por exemplo, a crise do capitalismo. Eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre a questão do capitalismo, como ele faz a gestão do trabalho e como adoece os trabalhadores. Ou seja, a nossa análise sempre vai ser nesse sentido. Se você quer formação política, se você quer estar bem informado a partir de uma visão marxista, esse é o espaço para você. Bem-vindo ao canal A Questão Política. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Vocês acabaram de ver aí o vídeo de apresentação do canal A Questão Política, porque nós receberemos hoje aqui o nosso amigo Leandro Duer. Leandro, meu amigo, seja bem-vindo, sinta-se acolhido nesta live aqui do Ágora da Geopolítica. A gente vai falar sobre a esquerda, a crise e sobre as coisas paralelas a essa questão. Leandro, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo certo, filho? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, está tudo tranquilo. Boa noite, então, pessoal. É um prazer estar aqui, um debate instigante que eu adoro, me preocupo, pesquiso há muito tempo e é importante estar contribuindo com o debate com vocês. Perfeito, pessoal. Chega para cá, chama o pessoal, compartilha o link, tá? Convida aqui para participar da live, vai ser bem interessante porque as coisas no Brasil, elas parecem que elas não... Como é que eu digo? Elas não seguem o ritmo comum, né? A cada hora uma novidade, né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente já teve aí o Lula convencendo o Haddad a participar da eleição no governo de São Paulo. Nós tivemos quebra-quebra lá no Congresso com a CPMI. Observe que está uma loucura essa questão, mas a gente vai falar hoje sobre essa questão da esquerda. Eu iniciei aqui, gente, colocando o vídeo do colega, porque eu queria apresentar inicialmente o canal dele, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu acho importante essa troca que a gente pode estar fazendo, de estar divulgando. O vídeo que vocês viram foi o vídeo de apresentação do canal dele. Eu acompanhei alguns títulos e acompanhei alguns vídeos. É um canal que se dedica muito à questão da teoria, né? Vai ter uma coisa depois a respeito disso, mas nada melhor do que o próprio colega falar, né, Leandro? Fala aí, Leandro, sobre o seu canal, como é que o perfil, o que é que as pessoas podem encontrar, e aí eu já deixo o hashtag aqui para as pessoas localizarem. Certo, X. Tem tudo a ver com o nosso programa, viu? Tem tudo a ver com o tema do nosso debate hoje. Na verdade, eu milito há muitos anos, né? Militei no movimento comunitário, movimento estudantil, depois fui assessor sindical, assessor parlamentar. Eu fui responsável pela formação política aqui em Porto Alegre durante muito tempo e também professor da Escola de Quadros, de um partido político aqui de esquerda. Hoje não tenho mais nenhuma filiação partidária, mas continuo na luta
por entender que a formação é fundamental, e acho que ela é um dos grandes elementos hoje da nossa crise. Entendendo que essa crise existe, eu resolvi, já que estava fazendo meu mestrado em ciência política também, estou fazendo ainda, né, criar um espaço de formação, de debate e de construção de alternativas para os caminhos que a esquerda precisa. Em síntese, o canal é para isso. Eu tenho alguns cursos de formação que eu coloco lá. Eu tenho um vídeo que passou ali ensinando a fazer análise de conjuntura, esse que está no canto ali à esquerda, isso. Eu sempre tento fazer isso, porque eu acho que os militantes têm que buscar autonomia, capacidade de análise, porque não dá para ficar simplesmente sendo liderado. Todo mundo pode contribuir a partir do seu espaço, a partir da sua atuação com a luta política. Não precisa ser um dirigente sindical, tu não precisa ser um parlamentar, tu pode ser uma pessoa que está numa associação de moradores, que está num sindicato pequeno no município do interior, tu pode estar dando uma aula, tu pode criar um canal, tu pode fazer esse debate que a gente faz, assim como tu e eu fizemos aqui, contribuindo, construindo a partir da particularidade de cada um, porque cada um tem uma experiência de vida e tem uma maneira de analisar determinado evento, determinado fato social, e isso enriquece. E a gente só vai fazer com que a gente evolua do ponto de vista coletivo se todo mundo conseguir não ser dirigido e ajudar no debate. Às vezes a gente não pode, a gente fala do gado, né? A gente fala do gado aí dos bolsominions, a gente não pode ser assim, a gente tem que ter capacidade de pensar, e não há uma contradição, né? Não é todo mundo vai ser intelectual, nem todo mundo vai ser o intelectual orgânico do partido, mas assim como nem todo mundo é cozinheiro, mas a gente precisa saber cozinhar para comer, é importante. Então a gente também tem que saber analisar para não ser um Maria vai com as outras, a gente tem que pensar, entender os caminhos das coisas. Muitos erros que são cometidos coletivamente é porque muitas vezes a gente não tem lá alguém que contrapõe o debate para esclarecer e ajudar o coletivo a melhorar. Perfeito. Bom, antes de darmos aqui início para valer, eu queria só saudar aqui a Jane, que está online. Seja bem-vinda, Ju Bueno. Meu amigo, se você quiser também enviar para o seu canal, você já sabe os trâmites que é feito aqui no StreamYard, fica à vontade, porque aí você tem um vídeo para depois poder fazer shorts e etc, tá bom? Sim. Se não quiser, eu vou também depois publicar lá também no meu, o link pelo menos para... Pronto, porque aqui na parte de cima você pode fazer uma saída para o seu, mas depois eu também posso baixar o vídeo e te repassar, você fica à vontade, tá bom? Ju Bueno, seja bem-vinda, boa noite. Marcelo também está por aqui, seja bem-vindo, boa noite. Cristiano também já chegou por aqui, valeu, obrigado pela sua participação, boa noite. A nossa querida Maria Gouveia, seja bem-vinda, sinta-se acolhida, boa noite, tá certo? Acho que eu já saudei todos aqui. Vê bem, Leandro, você começa com uma questão que Sim, gente, antes de qualquer coisa, que eu vou tirar aqui da tela para a gente poder ficar um pouquinho maior. Veja bem, eu me desinscrevi aqui só para mostrar para vocês que é rápido, tá? Só basta você vir aqui, ó, baixar aqui o mouse onde tem inscrever-se, ó, inscrito, ok? Aí você vem aqui e aciona aqui. E aí você vai estar recebendo todos os vídeos que o Leandro for postando no canal dele, tá legal? Bom, meu amigo, você falou uma coisa aí que ontem, quando eu recebi aqui o nosso convidado, cadê? Deixa eu só botar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui rapidinho, peraí. Pronto. Quando eu recebi aqui o Conexão de Notícias, uma coisa que foi falada foi justamente essa questão de como eu posso fazer a diferença. E aí é bom que você já inicia isso, né? A gente vai falar depois sobre o que é ser de esquerda hoje, mas só para antecipar, uma coisa que pode fazer a diferença é você, tendo alguma habilidade, você está ajudando os canais, por exemplo, tá certo? Você sabe editar um vídeo, sabe baixar um vídeo, sabe mandar informação e link, tudo isso ajuda, porque eu não sei se Leandro tem alguém ajudando, mas aqui é eu e um grupo de mais 4 pessoas que estão na universidade e mais um outro grupo que está na rede. Tá certo? A gente tem aqui um grupo bom de pessoas que estão sempre ajudando, que estão na rede, a Ju Bueno, a Maria Gouveia, entre outros. Mas o segredo é esse mesmo, Leandro? É você tendo a habilidade de você fazer, não confiar, né, que o outro vai fazer?
Veja, eu não levo nem para o lado da confiança. A gente tem que construir junto, coletivamente, não só esperar que algum iluminado que a gente acha que vai construir por nós. Todas as vezes que na história da esquerda no mundo, quando a gente deu poder demais para um iluminado, não deu coisa boa. A construir coletivamente as coisas, de baixo para cima, é a nossa alternativa. Já se mostrou errado quando a gente terceiriza demais. E não há nada mais bonito do que tu separar um pouco do teu tempo para mandar um vídeo do professor Xisto para um companheiro que tu sabe que vai ajudar ele na formação, que tu mandar uma notícia do site, do vídeo do canal do Leandro, né, da questão política. Então, assim, por quê? Porque tu também te coloca dentro de um projeto, alguma coisa tu está te vinculando. A gente sabe que a vida é corrida, o capitalismo nos engole, assim, justamente é aí que ele nos engole. Nós temos tantas correrias para fazer, tantos trabalhos para fazer, que a gente acaba não se conseguindo estar vinculado diretamente muitas vezes. Isso às vezes afasta as pessoas e afasta muitas pessoas de estarem vinculadas a um projeto, o Xisto. Mas se a gente entender, e hoje a tecnologia nos permite fazer isso, eu consegui, sozinho, é bem verdade, mas consegui construir aqui, hoje eu me comunico com mais pessoas, eu sei que posso contribuir com o debate político, tanto que acabei sendo convidado por ti, por exemplo, esse é um exemplo, me deixou muito feliz. Então, assim, são esses tipos de coisa que o ser humano tem que se incorporar, não ser tanto passivo, também ser agente desse processo, entender que minimamente ele dá uma contribuição, e é valorosa essa contribuição, eu acredito muito nisso, por menor que seja. A tua visão, Xisto, é diferente da minha, e a gente com certeza vai construir uma síntese melhor juntos do que separados. Ou eu deixar só para ti fazer, ou tu deixar só para eu fazer. Tá? A gente precisa coletivizar mais as coisas e distribuir essa responsabilidade. Ok. Gente, quero agradecer aqui a participação também aqui no chat, tá? Leda Leão, seja bem-vinda, Maria Gleise, seja bem-vinda, Camila, a vida é muito corrida, estou no engarrafamento, na chuva, quase alagado na avenida, mas com vocês aqui, valeu, muito obrigado, Camila, mas legal, olha, ó. Dirija com prudência, tá? Olha, uma coisa na gente, aqui, né, fica só com o ouvidinho na gente. Mas que eu sempre sonhei, sabe, essa questão, quando eu ia para a universidade, Leandro, sabe, eu ia ouvindo as rádios, eu gostava bastante de ouvir rádio, essa parte do jornalismo sempre me chamou a atenção, e eu ficava imaginando assim, sabe, um dia alguém dizer, olha, eu estava aqui, estava ouvindo vocês, olha que coisa legal, coisa bacana, valeu, obrigado, Camila, ganhei o dia, tá? Coraçãozinho para você, minha amiga, muito obrigado. Um abraço, Vamos começar? Bem, Leandro, o Flávio Bolsonaro, ele lançou uma pérola hoje, né? Hoje não, uma pérola, ele deu uma entrevista lá para a rede francesa, e aí foi perguntada a ele a questão ele quis dar um exemplo da relação da França e o Brasil, como é que o Brasil tem uma familiaridade com a França, tem uma aproximação com a França. Aí ele diz, nós herdamos da França, riam, gente, vejam bem, avenidas largas, sutiã, batom e croissant. Embora o croissant, gente, o croissant que a gente come é com leite condensado, que na França não come, tá? Ele praticamente ignorou, viu? Eu vou começar por aí, você vai entender por que eu estou dando esse enredo. Ele ignorou, por exemplo, a influência das universidades que nós temos, que foi a influência francesa, né? A divisão de poderes que nós temos, liberdade, igualdade, fraternidade, a divisão dos poderes, tá certo? A tolerância da literatura. E aí eu queria justamente começar por aí, porque o termo esquerda, a gente vai começar logo pelo termo esquerda, o termo esquerda, ele nasce justamente da Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional, os defensores das mudanças estruturais, eles sentavam-se à esquerda do presidente da mesa, enquanto os conservadores ficavam à direita, tá certo? Tudo a ver com o que a gente tem hoje. Então a esquerda passou, portanto, a designar toda a corrente política que defende igualdade social, redução de hierarquias tradicionais, transformação estrutural. Então, começa por aí. Aí eu queria dizer o seguinte, na sua avaliação, o brasileiro em si, não quero nem me referir ao Flávio apenas, mas o brasileiro em si, ele precisa retomar, na sua formação, já na escola, o contato a esses tipos de conceito, Leandro? Como é que você vê a base da formação? Porque eu fui de uma geração, eu acho que não foi a sua,
mas eu fui de uma geração que tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. E a gente aprendia esses conceitos, entendeu? Mas o que é que você pensa? O jovem, ele está sabendo o que é esquerda hoje? Veja só, se tu entraste num ponto que para mim é fundamental e me lembrou Darcy Ribeiro, porque a educação brasileira, o que fizeram com ela não foi foi um projeto, né? Porque eles nos ganharam aí, quando eles sucatearam na educação, porque fazia a pessoa pensar, porque tem a ver com isso. Olha o exemplo que tu deste, e eu entendi, teu raciocínio foi perfeito. Hoje o principal antagonista hoje da esquerda é um grupo estúpido. Do ponto de vista cultural, eles não são burros. Eu acho que às vezes a gente entra achar que eles são burros, não, eles não são. Mas eles são ignorantes, eles não têm cultura. E isso muitas vezes, inclusive, é glorificado, porque fazem como se isso fosse uma qualidade desse segmento, o que na verdade essa estupidez não é, porque não tem mínimo. Veja, a relação com os direitos humanos também vem para a igualdade, né, a fraternidade, inclusive isso tem a ver com a própria visão de como o ser humano se integra na sociedade. E eu acho que eles, ao desestruturar a educação, eles tiveram uma grande vitória, porque as pessoas não têm compromisso, as pessoas não sabem muitas vezes o que é o parlamentarismo, o que é o presidencialismo, isso dificulta para quem? Porque veja bem, a frase bandido bom é bandido morto, ela é simples, cai no ouvido das pessoas que têm medo e têm insegurança pública, toca num ponto que a esquerda tem fragilidade, inclusive, que é a segurança. E nós temos que fazer um discurso completamente diferente, construir, explicar tudo o que acontece, que é um sistema carcerário que é seletivo, que é justamente contra quem não tem dinheiro, enquanto que quem não tem muito... esses elementos que não tem muito raciocínio, que não tem muito o que explicar, é mais fácil. Vejam que esses segmentos ganham com a falta de cultura. Porque é isso, né? O populismo, na verdade, principalmente esse agora mais raivoso que está aí, ele se alimenta da estupidez. Porque ele diz assim, ó, todo mundo pode ser milionário. Acorda às 3 da manhã, vai vender café na esquina do ônibus que tu vai ser milionário. Aí o cara vai lá e tenta, porque ele acredita que isso aí pode ser possível. E aí ele não consegue. E aí ele diz, eu estou errado, eu sou o problema. Aí vem esse sistema de, não é tu o problema é o Estado, o problema é o Bolsa Família, o problema são as feministas, vejam que querem tirar a mulher de casa, vejam esse terror, esse rebaixamento. Para nós é muito complicado fazer o debate. O que tu vai dizer para esse cara que esse cara que é? E eu me lembro quando surgiu o Bolsonaro pai, tu vai lembrar disso também, porque assim, ele veio como outsider, que o outsider, gente, é para quem era de fora da política. Ele está 30 anos no baixo clero, que era um dos setores, que agora chamam de centrão, gente, mas isso o centrão é o baixo clero, um pouco mais polido e com menos vergonha de defender o que defendem. Mas gente, não existe nada de outsider nas pessoas, ao contrário, eles são algo de pior que a política pode produzir. E isso a gente perde, Xisto, porque não é fácil explicar. As pessoas, como a nossa amiga que estava no carro, a vida está corrida, as pessoas não têm tempo, as pessoas têm que cuidar dos filhos, cuidar da comida, e aí ouve assim, aí ela vê o seu celular sendo roubado, é óbvio que ela vai querer que o bandido vá preso, e que se não for preso, que se morreu, sabe? Então, assim, nós temos muito mais trabalho. Por isso que a esquerda tem que superar suas crises, porque a nossa tarefa não é pequena. Não é pequena. Perfeito, Leandro. Uma coisa que você pontuou agora nessa tua intervenção, essa questão de nós aprendermos a diferenciar ignorância de burrice, né? Que se de fato fizeram muita charge, Bolsonaro como sendo burro e tal, não. Ele conseguiu se adequar ao sistema de tal forma que ficou invisível e aproveitou bem um momento em que o sistema que a gente analisa, né, um sistema que busca justamente o liberalismo, ou buscava o liberalismo, agora ameaçado pelo liberal, ele se aproveitou bem, surfou na onda e está querendo agora continuar, né, surfando na onda. Então, e eles aprenderam isso muito bem das lições do Steve Bannon, né, de todas essas visões de mundo. Mas aí, Leandro, quando você debate sobre essa questão, bom, primeiro eu vou insistir com relação à questão da base mesmo da formação, mas quando você coloca isso, fica uma questão que as pessoas costumam não debater.
Veja bem, era muito fácil, a coisa de 10 anos atrás, a gente separar o que era direita e o que era esquerda, certo? Então, direita e esquerda eram campos bem fáceis de serem mapeados. A gente não tinha essa polaridade, mas, na verdade, uma dualidade que era uma dualidade de balança. Ou seja, o PSDB, a existência do PSDB consolidava o próprio sentido da existência do PT e vice-versa. Aí eis que vem o bolsonarismo, eis que se passa a impor aí uma questão voltada para a difusão do próprio movimento liberal, né, o movimento da extrema-direita, que essa parte, esse segmento, adapta. E para esse segmento ser superado, na eleição passada, então, os partidos que eram de esquerda se uniram àqueles que se apresentavam como de centro ou de direita, numa união de forças para tentar vencer algo que é uma ideia muito forte. Então, o significado de esquerda passou a ser tudo aquilo que é oposição à antidemocracia. Aí a minha questão nesse sentido agora. Acompanho a linha de raciocínio, né, nesse caso. Eu estou querendo dizer que o significado de esquerda se eu não sou da extrema-direita, eu sou de esquerda. Então, direita também se tornaria esquerda nesse conceito entre o que está na polaridade, a democracia e a não democracia, o apelo pela democracia e a crítica à democracia. Aí eu queria saber, assim, na sua visão, você acha que isso aí é absorvido dessa forma pela população? Como é que as pessoas, você entra em contato quando está no mercado, numa padaria, como é que essas pessoas, elas entendem esse movimento, pela conversa que você faz? Eu tenho me preocupado muito com isso, eu tenho tido um cuidado e converso muito sobre isso, porque uma coisa é o debate que a gente faz, nós mais engajados na política, outra coisa é o povão. Existe o que se chama na ciência política a polarização afetiva. E na minha opinião, esse fenômeno vai ser muito maior agora. Onde a pessoa se posiciona primeiro a partir de um sentimento, seja a favor ou contra isto. E isso tem demarcado muitas coisas. Tem muita gente, eu tenho certeza que quando a gente desanuviar, tirar muito do problema, principalmente a questão da democracia, que é o risco maior, e concordo plenamente com o que tu colocaste, quando de novo isso sair um pouco, sair dessa insegurança da manutenção da nossa democracia, eu acho que as coisas vão ficar mais claras, porque as pessoas, na verdade, não eu duvido que as pessoas tenham um projeto que não se preocupe com o outro, que a maioria das pessoas que votam no Bolsonaro não são de direita, na minha opinião. Isso eu acho que foi um grande erro, inclusive, da esquerda no geral, onde rotular, e com esse tipo de gente eu não converso mais. Quase a metade da população brasileira votou nele, votou nesse segmento. E nós nunca tivemos essa particularidade no Brasil ideológica tão forte. Sempre foi a partir das lideranças, isso tem a ver com a formação social do Brasil, né? Tu pega Brizola, tu pega o Getúlio, tu pega os grandes nomes que apareceram, com o tempo eles sintetizavam alguma coisa, uma esperança, uma possibilidade de mudança, e eu acho que eu acho que tu usaste esse termo no início, que o Bolsonaro conseguiu surfar essa onda, que tem a ver com uma limitação nossa, da esquerda, que foi de deixar de representar uma contestação, uma alternativa de mudança. A esquerda estava mantendo o sistema, e as pessoas estão descontentes com esses setores que são da direita, que apoiam o Bolsonaro, inclusive, com centrão, com altos salários, com mordomias. Olha o que é o judiciário brasileiro, ganhando 800 mil, 300 mil, um juiz, um parlamentar. Então as pessoas estão descontentes com isso. O que apareceu? Apareceu um homem do povo, da mesma maneira que nós tínhamos um homem do povo, só que era o Lula. Eles prenderam, tiraram da jogada. Veja, como tu disseste no início, inclusive, a luta política do Brasil não é fácil. Eles fizeram uma operação muito bem feita, nos tiraram, porque justamente se vota nessas pessoas, a partir das pessoas, e eu acho, sinceramente, que não é assim, sabe, que a esquerda e a direita hoje é para a população. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas hoje olham assim, eu tenho amigos, cara, assim, de conhecidos, que dizem assim, não, mas olha, ele representa algo, ele vai acabar com essa coisa da corrupção.
Olha bem eles representando o fim da corrupção, sabe? São coisas que a gente não consegue. Quem acompanha minimamente sabe que não é. Então eu acho que o problema maior, e por isso que esse governo atual, o atual governo, inclusive, eu vejo algumas críticas e eu não concordo com ela, porque ele foi um governo de coalizão, ele não era um governo de esquerda. Esse governo foi um consenso que fizeram para tentar trazer um pouco de estabilidade política para um processo político brasileiro que eles achavam que ia sair, o Bolsonaro ia sair da lógica, mas não saiu, né? Ele a família é grande, ele tem um monte de gente ainda, eles vão incomodar. Eu acho que tem esse segmento e a gente não se preparou, Xisto, que eu acho que tem a ver com a nossa crise. Nos anos 2000, a gente não se preparou para isso quando fomos governo e não soubemos conversar com o povo e mostrar uma outra alternativa de democracia, por exemplo, na minha visão. A gente se contentou com a democracia formal e apareceu um grupo que apresentou mais um rompimento com o que está aí. Perfeito. Gente, estamos recebendo hoje aqui o Leandro. O Leandro que tem um canal, A Questão Política. Peço a vocês que divulguem o canal. Tá aí, o Leandro, A Questão Política. Divulguem o canal, compartilhe o link, tá certo? E aqui vocês fiquem à vontade para participar. A partir deste momento, Leandro, eu estou liberando aqui o telefone. Caso você queira entrar em contato diretamente conosco para participar da live, então tá aí, ó, o grupo do WhatsApp, você liga para esse número aí pelo grupo do WhatsApp, tá? Eu só posso atender pelo WhatsApp, tá? Então tá aí o número. E a live está sendo transmitida pelo canal Ágora da Geopolítica, no YouTube, Facebook e também pelo Twitch TV, tá certo? A gente está com esse projeto no Twitch TV, eu estou confiante muito nessa rede, né? E eu peço a você, se você puder se cadastrar lá, é gratuito, você não paga nada para se cadastrar, se cadastre, tá? E aqui você pode participar apenas de forma gratuita pelo chat, ou se você quiser ajudar o canal, pelo Superchat, Super Stick, ou tornando-se membro do canal, tá certo? Os membros do canal, mais adiante eu vou falar sobre o que vamos ter no início do próximo mês, tá? Então segura aí. Então, se quiser participar por telefone, você vai ser bem-vindo. Leandro, meu amigo, veja bem, aí vou ainda continuar o debate que você está trazendo, o argumento que você está colocando, porque hoje o Lula se reuniu com o presidente do PSOL, a gente vai falar depois no resumo final, que eu estou fazendo sempre depois das lives, eu vou falar sobre isso. O Lula, ele se reuniu para tentar ver se consegue, com o líder do PSOL, tá? O Edinho, propor ao PSOL para se juntar à federação, tá certo? Vamos ver como isso vai ser desenhado, né? O PSOL, que é o que eles caracterizam como sendo aquela expressão da extrema esquerda. Então, a conjuntura que nós estamos hoje, já em período de pré-campanha, né, alguns já fazendo campanha, inclusive no caso do Flávio Bolsonaro, mas em situação de pré-campanha, e as peças sendo colocadas no tabuleiro. Aí a questão que eu gostaria de trazer agora para debate é o seguinte: o papel da esquerda, considerando isso, considerando o conceito que nós estamos adotando, né, que é um conceito de pessoas ou segmentos que buscam preservar os direitos de todos, o direito à humanidade, etc, etc. O direito social, enfim. Eu, inclusive, viu, Leandro, eu simpatizo mais com o uso do termo progressista do que mesmo esquerda. Eu não me considero, por exemplo, esquerda no sentido literal, no estrito senso, sabe? Naquela coisa meio específica. Porque, justamente por conta dessa falta daquilo que você até propõe no seu canal, da importância de se ter uma base teórica. Eu não vejo isso, se banaliza muito essa questão do que é ser de esquerda, tá certo? Até mesmo do que é ser comunista e coisa do tipo. Mas trazendo para cá, isso é uma posição pessoal. Essa questão dessas coligações, onde a gente vai ter aí, portanto, possivelmente representante do PSOL, vamos ter de partidos que são do centro, de partidos que são de direita, todos unidos aí, mais uma vez, em prol de um objeto, que é um objetivo, que é a manutenção aí da governabilidade do Lula.
Então, considerando tudo isso, eu queria saber de você o seguinte: qual seria o principal problema do que aquilo que a gente considera esquerda, né? Qual seria o principal problema da esquerda? Seria dificuldade de coalizão, seria dificuldade de articular a pauta, seria dificuldade de definir prioridades. Vou citar aí o caso da CPMI. O PT dormiu no ponto, na minha avaliação, a CPMI que está no Congresso agora, por questão do INSS, dormiu no ponto, porque como é que pode uma CPMI, você tem um presidente e o relator, todos da extrema-direita, todos com o mesmo propósito? Foi uma pichotada que foi dada, entendeu? Então, aí eu queria saber de você o seguinte, considerando todo esse contexto, tá? Qual seria o principal problema da esquerda? Seria o da articulação? Seria o da visão? Qual para você, se você fosse perguntado, se Lula ligasse para você e dissesse: companheiro, estou querendo saber o que você pode me ajudar. Como é que você resolveria? Como é que você ajudaria o presidente Lula? Paulada essa, mas é uma coisa complexa, bem complexa. Porque veja bem, nós desde quando caiu o Bloco Socialista e o que se construiu aqui no Brasil em particular, que foi o PT que se construiu como um outro tipo de esquerda, uma esquerda negando o que vinha do Bloco Socialista, e muito fracionada, eles se construíram a partir de blocos específicos, que eles chamavam de tendência, não sei como é que chamam ainda. Então, assim, eles têm a esquerda se construiu no Brasil a partir de uma disputa interna, e a gente não conseguiu superar, porque olha só, o que é ser de esquerda, que é o que tu coloca no início, e eu acho interessante. A gente fica brigando, a gente, o geral, né, para tentar dizer o seguinte: não, eu sou mais de esquerda que tu é mais de esquerda que eu, isso é uma bobagem. Nós temos que tentar caminhar juntos e entender que o inimigo está do outro lado, e enquanto eu e tu puder andar junto, que bom, vamos andar junto, porque andar sozinho. Então a gente vai construindo pautas juntos, se nós dois defendemos o direito das mulheres, de igualdade, o fim da exclusão social, o fim da exploração. E vejam, tu pega a questão do racismo no Brasil, que ela é estrutural, porque o capitalismo brasileiro foi construído em cima da mão de obra escravizada. Quem minimamente quer discutir o racismo no Brasil vai ter que discutir o capitalismo. Então vejam, tem coisa que nos une. E hoje, há algum tempo, a esquerda não constrói muitas pontes. Elas constroem mais avenidas contrárias, em mãos contrárias. O Lula, e eu quero separar duas coisas, tá? Uma coisa é ser governo, outra coisa é ser vincular os movimentos sociais. E eu acho que isso se confunde, eu acho que isso é um problema. Porque, assim, tem coisas que o governo vai ter força para fazer no parlamento, e tem coisas que ele não vai conseguir fazer, mas não impede que os movimentos sociais vão para a luta. O Lula só se tornou Lula porque o movimento social que construiu ele conseguiu se consolidar, lutar, mobilizar, formar quadros, e os grandes quadros que nós temos são daquele período, que iniciou com a Conclarte ainda, que era a Conferência dos Trabalhadores, que depois deu no Congresso, que construiu a CUT, o PT. Vejam, dali saiu tudo, e a gente não conseguiu mais construir movimentos fortes, Xisto, unidades fortes. A gente vai disputar um sindicato, a esquerda se destrói entre si. A gente não consegue construir unidades no caminho. A gente vai disputar uma eleição para o parlamento, a gente não consegue minimamente dizer o seguinte: não, tudo bem, tu vai para cá com a cabeça. Olha o que a França fez, a esquerda francesa, eles olharam em determinadas regiões, um candidato tinha mais condições que o outro partido tirou para derrotar a direita e apoiaram eles. Isso é possível, isso acontece. Nós não temos maturidade política na esquerda. Esse é um dos problemas. A gente quer manter algumas estruturas, e eu acho que esse é o grande problema. A esquerda se construiu a partir de estruturas sindicais, políticas, e não consegue não consegue atuar sem ela. Isso é um problema nosso, particular da esquerda como um todo. A gente precisa de estrutura para atuar. Isso que nós estávamos falando no início, da pessoa se vincular a um projeto, se ela não tiver liberada 100% para atuar, essa pessoa meio que não participa do processo como um todo. A gente precisa de quadros que estejam aí, por isso que acaba acontecendo o quê? Os parlamentares. Isso a institucionalidade toma conta, por quê? Porque o cara que está lá no parlamento, ele tem visibilidade. Mais do que o Leandro e que o Xisto, que estão aqui.
Então, a opinião dele tem mais peso. E aí as coisas, a institucionalidade foi tomando um peso maior do que devia, X. Demais. E a gente ficou só em torno da institucionalidade. Os nossos governos foram governos bons, mas quando a luta política se acirrou, quem precisava defender eram os movimentos sociais, e para a rua nós não tínhamos mais aqueles quadros. Então veja como a gente acabou por não ter unidades entre nós, a gente ficou se isolando, discutindo. Por exemplo, essa questão que tu falaste agora de participar da federação. O mecanismo da federação, ele engole os partidos menores. Isso, na minha opinião, não é uma boa para o PSOL, não é uma boa para o PCdoB. Entende? Assim, porque assim, o PCdoB faz parte da federação, tá? O PCdoB, o que for decidido lá em cima, pela maioria, quem tem a maioria é o PT, no colegiado que decide, vai todo mundo, os menores vão ter que acatar. Então, assim, e essa é a grande briga dentro do PSOL. Eu não sou do PSOL, não sou filiado, mas o que eles estão fazendo entre eles é uma briga essa. Eles deixa eu colocar um molho, deixa eu colocar aí uma pimenta nesse angu. Vamos lá. Vê bem, você coloca 3 coisas que eu considero muito importantes para a gente estar debatendo, e eu queria fazer uma analogia, tá certo, com relação a isso. Primeiro, com relação a essa questão do parlamento, que eu queria destacar, porque, ao contrário de parlamentares da extrema-direita, vamos chamar dessa forma, porque facilita para as pessoas entenderem. Né? Eu estou me referindo aí ao Kita Kataguiri, a todos esses caras que estão na extrema-direita. Quando eles são chamados para eventos de base, em canais, em redes que não têm expressão tão grande, não tem quantidade de inscritos tão grande, eles vão para lá, eles vão para a base. O Kita Kataguiri, ele estava um dia desse lá no interior de São Paulo, fazendo uma palestra, entendeu? A dificuldade que nós temos, eu estou falando agora enquanto integrante de um canal que tem 1.000 e poucas pessoas inscritas, 1.500 pessoas inscritas, você tem 1.300, quer dizer, nós juntos, 2.800 pessoas inscritas. Quer dizer, para a gente conseguir agenda com um representante parlamentar desse, para participar de um canal nosso, nossa, é uma dificuldade. É quase impossível, eu diria assim. Por quê? Eles simplesmente não atentam para a questão, parece que esqueceram da importância das bases, está entendendo? E aí eu posso falar sobre essa questão, porque a minha tese de doutorado foi justamente trabalhando com o movimento social urbano. E sabe o que os partidos de esquerda fazem quando ganham a eleição e se tornam gestão? Eles pegam a liderança dos movimentos sociais, cooptam essas lideranças. No caso, o que eu trabalhei foram movimentos de luta por moradia, e eram pessoas que trabalhavam no sistema voluntariado, etc. E tal. Então, o cara chegou, o prefeito chegou e disse, eu pago R$3.800 para você participar da minha secretaria de habitação. E aí o cara foi e desmantelou o movimento social, porque ele era aquele grande articulador, tá entendendo? Sempre tem aquela pessoa que é a referência, tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando você fala dessa questão do PSOL e não participar, eu vejo com outro olhar, sabe, Leandro? Que sentido? Se o Bolsonaro, Flávio, ganhar, esses partidos não vão ter nem vez, porque eles já são minoria da minoria da minoria. Então, a chance deles terem ainda uma voz, vou dar o exemplo aí do próprio Guilherme Boulos. Hoje, Guilherme Boulos está no ministério. Eu entrevistei aqui 2 assessores do PSOL do Rio de Janeiro, através do contato que foi feito com a Ju Bueno e pelo pai dela. E a gente mapeou aqui, o PSOL, ele só existe em São Paulo e no Rio, praticamente é isso. Praticamente você não tem PSOL distribuído no território brasileiro com força capaz de ganhar. Então, e por que que não tem? É por conta da articulação. Então, eu vejo nessa linha, e eu vou te dizer por que que eu vejo nessa linha, tentando adaptar para o exemplo dos canais de esquerda. Pega aí a TV 247, DCM, por exemplo. Imagina se esses canais que têm expressividade, que têm público, eles convidassem, por exemplo, um Leandro, um Xisto, um Leandro, o Rodney, que veio ontem aqui, convidassem, olha, vamos um dia lá para você falar do seu canal. Gente, o que eu fiz agora aqui com você, Leandro, entendeu? Eu recebi você apresentando o seu vídeo e o seu canal. Eu não tenho receio nenhum de questão de público, de deixar, porque quem está aqui no canal está porque gosta de estar. Não está sendo obrigado, eu não estou obrigando ninguém a estar aqui, entendeu? São pessoas que querem estar aqui.
E eu sei que são pessoas que querem estar aqui porque gostam do tema e vão gostar do que você vai ter a falar também. Eu não vejo dificuldade nenhuma com relação a isso. Mas não é assim que esses grandes canais pensam, tá entendendo? Então, aí a gente já entra no tema crise. Essa crise da esquerda, se ela existe, na minha avaliação, ela é teórica, prática e técnica. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas eu só queria deixar assim, sabe, que eu vejo dessa forma, sabe? Eu vejo que a gente ainda continua ameaçado pela extrema-direita governar novamente o país, o que seria terrível, e eu espero, aí o posicionamento que eu estou tendo contrário com você nesse sentido, é porque eu espero que se chegue a um acordo, mas nesse acordo que existe um reconhecimento natural, como na minha avaliação, de certa forma, dentro dos limites, né? Só Mas deixa pode eu falar, vamos lá. Não, Vamos lá. eu acho que tem que ter tem que fechar em toda a esquerda. É que o que representa a federação, eles não vão eleger parlamentares. Correm o risco, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eles têm 2 deputados federais, não terem nenhum. Por quê? Porque se tu está na federação, a maioria dos votos entra e eles podem se dar mal. Entende? Então, assim, tu vai sendo engolido politicamente. Depois que a eleição acaba, o que acontece? Eles não sei se vão estar no governo ou não. Não, entendeu? Assim, todo mundo, não cabe todo mundo no governo. Mas aí tem a ver, um contraponto a isso, é que assim, eles têm que se relacionar com a base e não estar pensando com a estrutura partidária ou com a estrutura institucional. Então, acho que são 2 coisas. Tu apoiar o Lula, é óbvio que tem que apoiar, nós não podemos brincar com isso num período desses de perigo da democracia. Mas também a gente precisa de novas lideranças, X. E olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, tu vai me chamar daqui a uns anos para a gente conversar de novo. Quando o Lula, nós não tivermos mais o Lula, que ele é o único ponto que unifica a esquerda, a pulverização vai ser maior. Vai ser um grande problema que nós vamos ter. Porque nós vamos perder a única coisa que é o amálgama mínimo que a gente tem. E aí vai ser cada um por si, e aí vai ser pior. Porque a gente não está preparando politicamente uma esquerda sem o Lula. Concordo plenamente contigo. Pessoal, aqui no Ágora nós estamos recebendo hoje o Leandro do R, que ele tem um canal, o canal chamado A Questão Política. Depois acessem o canal do Leandro, se inscrevam, você que vai estar acompanhando depois a gravação deste vídeo, muitos acompanham depois a gravação, então dê uma força, acesse, se inscrevam, tá? E aqui no canal você pode ajudar de várias formas, uma delas é através do Pix, agoradogeopolitica@gmail.com. Leandro, vamos lá, são 46 minutos, olha como o tempo voa, como a conversa boa, é boa, né? Muito rápido, rapaz. Você falou lá do sistema eleitoral, já veio uma pergunta, eu não entrei nem ainda no significado de crise, mas, bem, sabe uma coisa que eu acho falho no Brasil? O sistema eleitoral da forma como ele é posto. Por quê? Você tem o processo onde se candidatam deputados estaduais e federais, governadores e presidente. Primeiro turno. Só que primeiro turno só existe, segundo turno só existe para presidente e governador. Então acontece que os deputados são eleitos antes, e aí depois existe todo um arranjo que é feito para tentar justamente você ter, que são as manobras políticas naturais. Eu estava pensando a respeito disso, eu fiz, por que que não se tem primeiro um primeiro turno com a eleição para governador e presidente? Se tiver segundo turno, aí você tem uma eleição para deputados e senadores. Eu não sei se seria essa alternativa, mas considerando o Congresso que nós montamos no ano passado, ficou praticamente ingovernável para Lula. Se ele não fosse realmente uma pessoa de capacidade fenomenal para articulação, ele teria dificuldade. Mas eu queria tratar agora do tema sobre a questão da crise, né? Então, a gente primeiro abordou, será que existe esquerda, ou qual o significado de esquerda? Agora eu queria saber se existe crise de fato. E aí eu queria compartilhar com você o resultado da minha tese de doutorado, que configurou a existência já em 2008, de uma crise estrutural na esquerda, naquele momento, já existindo ali, a gente estava ali no final, na metade do segundo turno,
da metade da segunda gestão de Lula, e toda aquela coisa de articulação política para tentar um impeachment dele, etc. E tal, e a gente não via mais ali os movimentos sociais com a capacidade de articulação. Então, meio que foi um tiroteio direcionado, é porque ele tem uma habilidade política, ele se manteve, mas Dilma não teve a mesma coisa, porque ela é mais técnica. E aí eu mapeei, então, portanto, a existência de uma crise teórica, que é justamente essa falta da base conceitual, quer dizer, o que é Marx. Se a gente fizer um levantamento aqui, quem já viu pelo menos uma sinopse do que é o livro Capital, pouquíssimas pessoas vão entender. E muito menos saber o que é materialismo, saber o que é dialética, saber coisas que a gente pode, a princípio, dizer. E eu não estou dizendo que as pessoas deveriam saber, o que eu estou dizendo é que a gente não tem a capacidade, enquanto governo, de estar dando as condições para as pessoas buscarem também o conhecimento. Essa questão, então, a crise teórica, que é essa ausência mesmo, a gente não entende o que está sondando. Eu falo aqui, às vezes, estamos no governo iliberal, iliberal porque está querendo acabar com as instituições, é o iliberalismo, que é o que cresceu no mundo. Mas é uma crise prática também. Crise prática em que sentido? A dificuldade que nós temos de nos mobilizar como esquerda. Os sindicatos foram praticamente cancelados, hoje os sindicatos sobrevivem aos trancos e barrancos, e os movimentos sociais idem. Né? Você que trabalha com movimento social, a dificuldade hoje do movimento social ele atuar, mesmo o MTST, que é o MST, o MTST, que são movimentos tradicionais, eles têm hoje grande dificuldade de atuar, justamente porque está se perdendo um pouco dessa questão da essência. E a crise técnica. Qual é a crise técnica? A crise técnica é nós nos utilizarmos, ou sabermos nos utilizar, do que o capital nos oferece para hoje. Tipo, utilizar uma inteligência artificial, utilizar mecanismos de divulgação, vídeos. Eu, na época do doutorado, se falava muito que o MST, o MTST invadiam locais. E aí eu perguntava, por que então vocês não levam uma câmera e mostram que é uma ocupação? Tá entendendo? Então, teórica, prática e técnica. Esses 3 significados que eu estou repassando para você. Vamos considerar a hipótese de que esses 3 existam. Aí eu queria saber, se você considerar que os 3 existem, qual deveria ser o prioritário para uma eleição que já está iminente? A principal, mudar o pneu do carro com o carro andando, a que vai ter... difícil, né? Não, mas tem que fazer. Quem atuou no movimento comunitário como eu, no movimento de luta por moradia, a gente trocava pneu com o carro andando, a gente brincava na correria. Agora a gente tem que esclarecer e travar um grande debate de ideias. Mas aí a questão técnica hoje seria mais urgente, além da habilidade política, que tem que deixar para o Lula resolver as questões macro, claro, mas eu vinculo isso ao papel dos canais de esquerda, Xisto. Eu aponto, concordo que um dos problemas que maiores da esquerda é a questão da formação. A gente deixou de fazer a formação e por isso, inclusive, que entramos em nos encantar com o parlamento. Aí o cara que sai de uma comunidade se apaixona com aquilo e acaba sendo ganho para aquele processo e não quer mais sair de lá. E aí acaba sendo uma liderança que não deixa crescer nem grama onde ele está, porque aí não tem uma nova liderança, porque o cara não quer perder, porque isso virou um espaço de sobrevivência. Mas a gente precisa voltar a fazer isso, e os canais, por exemplo, de esquerda podem ocupar esse espaço da formação. Eu tenho lá um curso, inclusive, sobre materialismo histórico, onde eu uso inteligência artificial, inclusive, eu subi o livro e fiz perguntas para o livro, e a partir das perguntas que eu fiz para o livro, ele criou um vídeo. Aí eu dialogo e conversando com a IA sobre os conceitos elementares do materialismo histórico. Esse livro aqui, inclusive, esse livro aqui da Martha Heinecker, um livro muito bom. Sim, sim. Para iniciar, para quem quer aprender os termos do materialismo histórico e tal, eu indico. Vale a pena, gente. Então, assim, esse é uma grande coisa, mas a gente tem que criar mecanismos de comunicar com a massa o mais rápido possível, de forma mais dinâmica. Um dos grandes problemas que o governo teve durante um período, logo do ano passado, inclusive, que ele estava numa comunicação bem complicada, não conseguia se comunicar, mesmo entregando as coisas,
Eu estava assistindo um vídeo de um cientista político lá agora não lembro o estado, é uma governadora do PT, muito boa, e ela está fazendo um monte de coisa, e foi dado os exemplos, só que isso não chega, só que ela tem uma rejeição de 60%. Imagina, mesmo fazendo tudo o que fez. Então, assim, isso tem a ver com a mudança toda que teve na forma de relação com as pessoas, e isso a direita soube relacionar muito bem, Xisto, de como chegar na população cotidianamente a partir de uma linguagem mais rápida. Então, a técnica, esses mecanismos ajudam. E é possível fazer, tá? Como é o nome dela? A deputada federal do PSOL. Sâmia? Não, Sâmia, a de São Paulo. São Paulo. Que encabeçou a questão do 6x1 e tal. Ela fez um grande debate, um confronto com o Nicolas Ferreira. Ela usou a mesma linguagem no quadro D, aquele videozinho, quando ele fez aquele vídeo do Pix. Sim. Que ele foi um exemplo de como tecnologicamente os caras conseguem fazer um discurso, uma coisa que chega mais rápido, e é uma mentira. Era uma mentira que eles conseguiram fazer. A Erika Hilton, lembrei o nome dela. E ela fez depois um outro vídeo falando sobre uma coisa, eu não lembro qual era a polêmica, mas teve tantas visualizações quanto, pouco menos, mas foi a primeira vez que a esquerda conseguiu furar a sua bolha. Então, assim, tem como fazer, tem linguagem, sem perder a qualidade, porque nós não vamos poder fazer e usar mesmo tipo de linguagem. Eu acho um erro da esquerda, tá? Porque se eles usam um discurso violento, nós não temos que usar o discurso violento. Eu acho que a gente tem que fazer um debate dinâmico, mas com conteúdo. Tu simplifica, mas sem perder a tua essência. Acho que isso é importante. Então, eu creio que hoje o que se tem que primeiro ter essa convicção, Xisto, de que a gente precisa enfrentar os nossos problemas, porque crise é bom, tá? Eu vou entrar a crise não é ruim. Porque a crise é algo que está morrendo e algo que não conseguiu nascer. E está brigando para nascer. E isso não é ruim. O velho e o novo andam juntos, Xisto. Isso é dialética. O velho e o novo andam juntos, sempre juntos. E o velho vai tentar superar. A famosa pergunta, né? Crise ou transformação, né? Crise isso aí. Claro, só que a gente só vai sair dela, porque para mim ela é bem antes até de 2008. Tá? Para mim ela é de 90 para cá. É que demorou a chegar no Brasil, porque nós tínhamos um movimento pujante. Como veio a redemocratização, veio CUT, UNE, partidos de esquerda, aquilo pareceu que a nossa democracia estava melhor. E aí a esquerda, parecia que a esquerda estava bem, mas estava sem horizonte. Tanto que não sabia para onde ir mais, tanto que não sabia quais os seus projetos. E até hoje não sabe. Então, assim, a crise é bom, desde que tu enfrente a crise. Saber que está perdido e botar os pés no chão de novo, botar o pé no barro. Para onde é que o caminho é com o povão? É óbvio que o capitalismo mudou, Xisto, que não existe mais o operário de macacão. A gente tem que entender isso. Então, não é mais proletário. O proletariado não existe no conceito que foi dado por Marx. Mas o trabalhador escravizado existe. A mulher negra que está na periferia, que tem que acordar às 5 da manhã e volta às 10 da noite, não consegue ver o seu filho, que a maioria dos chefes de família são mulheres hoje no Brasil. Então, tem um termo que é interseccionalidade. Hoje, para tu entender a questão de classe, tu tem que entender a questão de gênero e raça junto. Não basta mais aquele discurso tu achar que vai encontrar o cara de macacão numa fábrica. Então, nós temos que também discutir a questão teórica de se encontrar e saber quem a gente quer representar. Para, de novo, voltar, porque só a democracia liberal não serve, Xisto. Na minha opinião, a gente tem que, de novo, rediscutir qual é o conceito de democracia. Votar de 2 em 2 anos não é democracia, se nesse meio desses 2 anos as pessoas passam fome. A gente tem que fazer esse debate. E a esquerda tem que entender que só a democracia não resolve. Essa burguesa, essa liberal. Leandro, você falando agora, desperta aqui uma outra curiosidade para a gente pensar, que é a seguinte, vê bem, a live, a chamada da live foi A Esquerda em Crise, Limites e Desafios. Só o fato de eu utilizar a palavra esquerda, o YouTube, ele ativa um bloqueio, um algoritmo, então não é nem bom a gente estar utilizando essas palavras da live, porque ele não projeta a live. Aqui, por exemplo, é comum, tinham 12 pessoas, e de repente ficou uma pessoa aparecendo online. Quer dizer, a coincidência de 11 pessoas desconectarem e voltarem é uma coisa que é fora do padrão, né? E é comum, sabe, quando você coloca termos relacionados palavras relacionadas a determinados elementos da programação
que isso interfere, desativa os canais, principalmente de esquerda. O Tiago dos Reis, ele está direto agora, dizendo, olha, o índice de visualização dos meus canais, nesse período agora, caiu de uma forma, caiu pela metade. Ele disse que a coisa está fora do comum. O meu também caiu Isso bastante. ocorre. Exato, isso ocorre muito. E a gente sabe que isso tem o peso das big techs. E aí nós tivemos um governo, o governo Lula, que passou aí os 3 anos, estamos no 4º ano de governo, e o tema Big Techs não teve o devido desdobramento. E aí, esta eleição agora vai ser uma eleição em que o uso da tecnologia pode ser o diferencial, porque vídeos hoje estão sendo formados com uma perfeição sem precedentes. Eu vou mostrar aqui, olha, o que eu vou mostrar aqui é um vídeo criado por uma IA gratuita. Você imagina esse vídeo pago. Num mundo em constante disputa, onde cada movimento redefine o equilíbrio de poder, as fronteiras são mais do que linhas no mapa. Elas são o palco de conflitos, sanções e jogos de poder que moldam o nosso futuro. Das tensões na Europa e Ásia à complexa teia de política das Américas, as notícias diárias mostram apenas a superfície. Mas e se olhássemos para além das manchetes? No coração da América do Sul, um novo epicentro de análise surge, irradiando conhecimento e conectando os pontos que ninguém vê. Aqui, mergulhamos fundo nas estratégias, nas alianças e nas rivalidades que realmente movem o mundo. Não há mais tempo a perder. O acesso à boa informação será o diferencial. O momento é agora. O canal é o Ágora, Ágora da Geopolítica. Inscreva-se, participe, apoie. Bem, qual o destaque que eu quero pontuar aqui? Primeiro, quem visualiza aí, gente, dificilmente vai identificar que isso é uma inteligência artificial por questão da qualidade da imagem, certo? Segundo lugar, observe que até mesmo as pausas das palavras, tipo, o momento é agora, o canal é o Ágora, Ágora da Geopolítica, isso aí eu coloquei no prompt, dizendo, olha, finalize falando tal coisa, certo? Há um tempo atrás, seria uma coisa meio robótica. O momento é o agora, sabe, a pronúncia da silábica. Então, qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Nós temos, nos dias de hoje, a preço de hoje, nós temos aí a impossibilidade de usar determinadas palavras, porque o vídeo ele não é projetado. Nós tivemos 4 anos de governo e não houve, por parte do Estado, eu estou me referindo aí, no caso, ao poder judiciário, ao poder executivo, ao poder legislativo, não houve uma posição definitiva com relação à questão da responsabilidade das big techs. Mas só que nós estamos aí próximos de uma eleição em que estes recursos vão ser utilizados e quem vai utilizar esses recursos, gente, pode aguardar, viu? Que vai ter de vídeo, colocando aí falas de Lula que não existiram, etc. Até explicar que aquilo não confere com a verdade, vai demorar. Então, eles têm muita grana para fazer isso, entendeu? Eles têm condições de fazer isso financeiramente. Aí eu pergunto a você, que caminhos a gente pode adotar para tentar, pelo menos, dar um contrapeso a essa situação? Eu vou acrescentar uma coisa que a gente nem precisava do governo. Se os movimentos sociais, se os partidos políticos de esquerda, o entendimento que esses mecanismos são importantes, organizasse isso por dentro, falasse com as suas lideranças. Imagina o que o pessoal faz aqui com Ágora, mandando para o WhatsApp. Tu multiplica isso por um sindicato que tem um número de filiados X, que tem pela CUT, que tem um número tem contatos. Porque, assim, dados, a grande coisa do processo hoje são os dados, são as informações. Aí, tu pega os filiados que tem, se nós tivéssemos um entendimento político, Xisto, de que tinha que se fortalecer esses movimentos como os nossos, nós estaríamos num outro, porque não depende daí do algoritmo. Mas não, a gente não tem essa compreensão, na minha opinião, porque a gente não sabe quem é o inimigo, porque a gente está perdido. Uhum. Aí eu falo da crise, porque é o que tu disse, eu concordo contigo assim embaixo, assim, onde tu quiser aí no que tu falou, vai aparecer vídeo do Lula dizendo barbaridades, vai aparecer em vários protagonistas nossos que vão levar a pau, e não adianta chorar, porque nós vimos isso lá atrás, por isso que eu digo que é um processo lento. Eu era assessor de um sindicato aqui no Rio Grande do Sul,
E a diretoria do sindicato, quase toda ela, quando o Lula ganhou em 2002, passou a ser administradora da empresa, ou seja, saiu de um lado do balcão para o outro. E o movimento social, isso aconteceu no país todo, tu ainda lembraste disso aí ao longo do tempo, aqui na nossa conversa. Os movimentos sociais perderam toda aquela trajetória que tinham, toda a história que tinham, toda a experiência que tinham, porque se apostou erradamente que a saída, Xisto, era o governo. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, com um governo anterior, do Olívio, que foi mais cedo, foi um grande governo, mas o pessoal dizia que era um governo socialista. O erro de análise, de entender que dentro dessa estrutura que a gente vive não tem como construir um governo, muito menos um governo, pelo menos agora, muito menos um governo estadual, mas se escreveu teses daqui, Xisto, aqui no Rio Grande do Sul, que aqui nós estávamos caminhando para o socialismo, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí todo mundo foi para o governo porque achou, honestamente, não foi um erro, assim, não foi uma coisa, não foi desonestidade, entende? Foi um erro. As pessoas, a maioria achou que não, nós conseguimos, então agora nós vamos mudar o Brasil a partir dos governos. E não é aí que está a mudança, Xisto. Inclusive nessa questão de fazer com que os nossos, esses canais todos que existem, criar uma grande rede, na minha opinião, é a grande alternativa para romper isso. As pessoas estão assistindo, Xisto, na sua TV, no YouTube. As pessoas estão mudando, e não sou eu, são dados do YouTube dizendo isso. Então está se mudando o hábito de acessar as coisas. As pessoas não querem mais ouvir o Jornal Nacional, eles querem ouvir o jornal do companheiro tal, sabe? Mas desde que tu ofereça, né, Xisto? Aí tu imagina se os movimentos sociais fizessem isso, Xisto. Na minha opinião, essa é a alternativa, viu? Assim, pode ser utópico da minha parte, mas quando a gente mudar o entendimento de disputa interna dentro da esquerda, eu não queria saber se o Xisto é mais de esquerda ou menos de esquerda, se ele sabe, se eu não entrar nessa, eu Xisto, não, mas será que o Leandro acha que ele talvez não seja tão revolucionário lá, então eu não quero o Leandro perto de mim. Por isso que eu digo que a gente não tem maturidade ainda, entendeu? Nós estamos engateando, do ponto de vista político, a esquerda é muito débil, porque nós estamos perdendo um segmento que é o bolsonarismo. Isso fala mais sobre nós do que sobre eles, na minha opinião. Eu sou muito duro nessa crítica, porque isso indica muito mais como nós somos frágeis, Xisto. Se nós não temos condições de conversar com as pessoas contra um inimigo que é esse, imagina um inimigo mais sofisticado, Xisto. Entende? Perfeito. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que está participando online. Olha, avaliem, vejam com carinho a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Eu agradeço se vocês puderem se tornar membros do canal. Nós recebemos aqui hoje o Leandro do R. Muito obrigado, Leandro. Foi uma conversa, passou rápido, eu estava olhando aqui, o negócio voou, o tempo aqui voou mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa antes, por favor. Diga, pode falar. Para me despedir. Eu vou passar a palavra ainda final para você, mas pode falar. Eu quero dizer para todos que estão acompanhando, todos que vão acompanhar, assim, não é fácil essa peleia, não é fácil se organizar e fazer o que o Xisto faz, o que a gente faz. Então, assim, se inscrevam no canal. O apoio que vocês puderem dar, assim, vou dizer para vocês, é muito importante. Essa é uma peleia que a gente não consegue resolver, uma briga que a gente não consegue resolver entre nós ainda, dentro da esquerda, para vocês estão vendo aqui as coisas que eu e o Xisto estão dizendo. Então, assim, se inscrevam, fortaleçam, porque ainda mais postura como tua, Xisto, viu? Quero te dar os parabéns, agradecer e dar os parabéns. Tu não nos vê como adversários, como quem está disputando audiência, ao contrário. E essa síntese, por isso que eu assisti uma outra vez o teu canal e vi tu falando isso, e tu mostra isso na prática, porque a gente nem se viu nunca se falou direito, mas basicamente quando eu apareci numa live tua, tu foi lá e me convidou. Então é isso, gente, isso é sério o que ele fala aqui, ele está fazendo, isso é importante para nós, construir uma unidade maior, e para além de governos, viu? Para além de governos, vamos nós, manda pro teu vizinho, manda pro teu amigo, manda pro teu companheiro no WhatsApp, porque assim, ó, isso ajuda. Perfeito. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez. Leandro, tem alguma programação, algum curso, alguma live que você gostaria de comunicar, de divulgar para o pessoal, enquanto eu coloco aqui mais uma vez o seu canal? Sim, eu tenho esse curso que eu comentei, que eu tô subindo ele aos poucos, já está na aula 7, um curso sobre materialismo histórico. Eu tenho uma mini aula, na verdade, são 24 minutos, onde eu apresento o meu método de análise de conjunturas, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que aprender. Esse aí do Introdução ao Marxismo, ó, com o dedo da IA ali. Então... da esquerda, ele tem até o título. Sim, eu tenho alguns vídeos eu falo sobre a crise da esquerda, porque eu acho que a gente tem que superar isso. Esse acesso, Leandro, é gratuito? Gratuito. Não, então, nada no canal. Então,
eu vou conversar com você então, porque depois, porque eu tô com a gente está criando uma plataforma do ambiente Moodle, que é aquele ambiente de aprendizado. E eu, particularmente, estou gravando alguns vídeos e esses vídeos vão estar disponibilizados depois para as pessoas em um único ambiente, entendeu? A ideia é a pessoa acessar a plataforma e chegar ao canal por dentro da plataforma, tá entendendo? Ah, que legal. Então, depois eu vou conversar contigo para ver se a gente pode fazer uma parceria nesse sentido, de você ceder não tem aí nada a cobrado possibilidade. lá no canal, viu, Xisto? Lá tudo é aberto, tudo é livre. Pronto. Mas fala aí, meu amigo, vá. Então, introdução ao marxismo, tá falando? Então, gente, e aí são vídeos curtos, assim, de 10 minutos no máximo, cada bloco, para ficar mais fácil para as pessoas também se organizar. Eu tenho um vídeo sobre esse dicionário, esses videozinhos são termos importantes que eu acho que é importante as pessoas ir conhecendo. Estou fazendo aos poucos, estou incluindo dicionários sobre o que é hegemonia, o que é ser de esquerda hoje, tem um vídeo que eu falo ali, Xisto, sobre isso. Então, assim, eu sempre tento trazer esses elementos. Mas o principal, gente, que eu queria deixar aqui, então, para fechar minha participação, além de agradecer, é dizer que nós todos temos condições de contribuir com o debate. Seja na tua associação de moradores, eu tenho uma convicção nisso, assim, gigantesca. Na minha opinião, essa é a alternativa para a gente sair da crise, inclusive. Quando a gente parar de achar que existem pessoas melhores que outras entre nós, que ele é mais importante, o fato do que tem alguém que consegue ficar cuidando do parlamento lá e fazendo, não quer dizer que ele é melhor que a gente. O fato dele estar dirigindo um sindicato não é melhor que a gente, ele tem uma tarefa diferente, é só isso, é uma tarefa. E a gente tem que contribuir e ajudar essas pessoas, inclusive, e com a nossa visão de mundo, com a nossa visão das coisas que estão acontecendo, porque uma análise sozinha é muito pobre. Uma análise coletiva, construída coletivamente, é muito mais rica e ajuda a ver coisas que o outro não percebe. O Xisto deu a opinião dele sobre algumas coisas, eu dei a minha, a gente foi enriquecendo, eu sei que a cabeça de vocês vai sair bem melhor do que ouvir só a minha, entende? Então, assim, são essas coisas que eu acredito, e é isso que vocês vão encontrar no canal, a questão política, essa diversidade, essa pluralidade e um compromisso com a formação política. Muito obrigado e um grande abraço, pessoal. Perfeito, perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Leandro. Só lembrando a vocês que, além de estar disponível aqui no canal, este vídeo também vai estar disponível no podcast do Spotify do Agora da Geopolítica. Leandro, meu amigo, um abraço. Foi muito legal conversar com você, tá certo? Muito feliz também, gostei muito disso. Gostei muito. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Gente, vamos continuar aqui com algumas informações, eu acho que importantes do dia, né? Foi um dia muito agitado. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está participando. Olha, chama o povo para cá, pessoal. Vamos conversar, vamos compartilhar. Depois, quem for chegando, coloca o vídeo no começo e assiste mais uma vez. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte: a Faria Lima, de um modo geral, e o chamado, eu acho que foi um rótulo que o Tiago dos Reis, do Plantão Brasil, colocou, a questão do projeto T, né? O projeto que é o projeto Tarcísio. O projeto Tarcísio parece que está indo aos trancos e barrancos, não está conseguindo se desenvolver, e estão querendo agora construir a imagem do Flávio Bolsonaro como bom moço, né? Eu participei, por exemplo, no chat, comentando lá as lives do Léo Stolper, eu participei comentando lá, e ele vem com essa questão de mostrar o Flávio Bolsonaro como político do bom moço. E eu queria lembrar uma coisa para vocês, olha o bom moço aqui. De força e uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Pois é. Aí a gente já vem para a pergunta: quem foi o candidato que o presidente Bolsonaro, na fala dele, apoiou para ser candidato? Quem foi a pessoa que ele apoiou para ser candidato? O próprio filho. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se ele ganhar, gente, ele vai oficializar o golpe de Estado. Como ele vai oficializar o golpe de Estado? Simplesmente
vai oficializar o golpe de Estado a partir do Congresso, que inclusive já iniciou o processo, tá certo? Vamos mencionar algumas coisas ainda hoje a respeito disso, mas vejam a situação, tá? Então, de bom moço, esse rapaz não tem nada, ele representa a extrema-direita, ele representa justamente tudo aquilo que está relacionado à perda de direitos que foram historicamente constituídos ou conseguidos. Então, só para vocês tomarem cuidado, não cair no canto da sereia, porque isso não é fake news, tá? Essa matéria, essa reportagem foi uma reportagem que ele fez, que ele participou, tá no Google, você coloca aí no Google, fala de Flávio Bolsonaro isso e aquilo, você vai encontrar, tá certo? Então, só para relatar isto aí para vocês. Bom, dito isso, vamos lá, eu separei alguns fatos que eu considerei importante para a gente finalizar o dia de hoje. Quero, antes de falar, pedir a cada um de vocês que envie uma mensagem para as pessoas dos seus grupos de WhatsApp, convide aqui para a live, e durante as lives, se você puder ajudar com Superchat, Super Stick, ou Pix, ou se tornando membro do canal, ajude, tá certo? É a sua ajuda que vai nos dar aí a possibilidade de termos, portanto, aí uma chance, tá? Não há essa questão do já ganhou não existe, tá certo? A gente não pode levar em consideração isso. Eu fiz até uma analogia com relação à questão do time de futebol, porque um time de futebol de segunda divisão, quando vai jogar com um time de futebol de primeira divisão, ou seja, um time multimilionário, um time que tem acesso a todos os recursos, um time que tem um juiz nas mãos, se esse time ele não tiver com a devida coordenação, ele não consegue ter chance de ganhar. Tá certo? Então vamos lá, eu quero agora compartilhar com vocês mais uma vez a tela, tá certo? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos lá. Já podemos até pensar em vitória de Lula no primeiro turno, diz Marcos Coimbra. Vamos dar um zoom aqui para ver o que esse cientista político está afirmando com relação a isto. Opa, peraí, eu peguei aqui a coisa errada aqui, Ctrl+, perfeito. Ó, vamos dar um zoom aqui para facilitar o entendimento. Então, a Fórum, o cientista político analisa chances de Lula ganhar a eleição diante de adversários sem competitividade e relevância política. Em entrevista à Fórum 11h30 desta quinta-feira, 19, o cientista político Marcos Coimbra analisou as chances do presidente Lula, do PT, ser reeleito nas eleições de outubro e defendeu que o petista pode ganhar no primeiro turno se o seu adversário for Flávio Bolsonaro. Para Coimbra, o antilulismo hoje não tem um forte candidato que consiga disputar de maneira acirrada a eleição com Lula. Abre aspas. Tem um cidadão de quarta categoria política que é um dos filhos do Bolsonaro, fecha aspas, afirma Coimbra, se referindo a Flávio Bolsonaro, escolhido para substituir o ex-presidente. O cientista ainda afirma que é justamente pela falta de uma candidatura competitiva e relevante, com Lula, que a direita e a extrema-direita fabricam fatos, novidades, notícias políticas, mesmo quando não há de fato um assunto. Coimbra se refere aos ataques contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói. Mais adiante, ele ainda acrescenta que com isso já deve ter políticos ensaiando um golpe jurídico. Gente, essa questão da CPMI, essa questão que vocês estão vendo do Banco Master, tudo aí faz parte de um golpe jurídico, e a gente sabe que são dois temas que estão nas mãos de um juiz, né, um representante do STF, que até o momento não se demonstrou independente. Aliás, ele está se demonstrando muito fiel mesmo ao bolsonarismo. Bom, vamos lá então. Primeira questão, queria analisar essa chances de Lula no primeiro turno. Eu acredito que as chances são reais, eu acredito firmemente nisso, porque o que é que ocorreu? Lula, eu acho que eu não estava nem mostrando aqui para vocês, né? Estava aqui, tá aí, ó, tá, gente? Tá lá fora. Lula, ele
Eita, parou. Então voltou aquele probleminha de quando compartilha, trava a tela. Vamos ver se compartilha novamente vai parar, tá certo? Veja bem, Lula, ele está nas últimas pesquisas, ele vem sendo pontuado aí, né, num cenário em que, com vários concorrentes, ele teria 39%, por exemplo, e teria segundo turno. Mas no cenário de segundo turno, a última pesquisa deu um empate técnico. Ah, mas isso é preocupante? Não, isso não é preocupante, tá? Porque a gente, primeiro, não tem ainda definido quem vai ser o vice de Lula, não começou a campanha eleitoral e muito menos Lula começou a fazer qualquer tipo de campanha. Ele está falando só sobre o governo dele. Então, não tem como a gente ter algum parâmetro nesse sentido. O que a gente tem que observar como parâmetro, no mínimo, não tem como a gente ter um parâmetro nesse sentido, mas tem como a gente ter um parâmetro em outro sentido, que é um parâmetro mínimo do fato de que Lula não está caindo em termos de percentual. Ele vem mantendo os 45% a 48%. E isso é bom, porque já vai começar a campanha acima de 45% a 48%. Dependendo do candidato a vice, então isso aí pode subir para mais de 50%, chances de Lula ganhar. Tá certo? Então, falta, claro, se tem uma definição da extrema-direita também. Agora, em abril, o Tarcísio vai ter que decidir se vai se candidatar ou não. Nós tivemos hoje a notícia de que o Haddad vai estar candidato ao governo de São Paulo, e na minha avaliação isso vai fazer com que Tarcísio tente manter a sua candidatura ao governo do Estado para a reeleição, mas isso implica num afastamento dele. Vamos aguardar, não, isso não implica no afastamento dele, isso implicaria se ele fosse candidato a presidente, tá? Então ele vai querer manter, eu estou querendo dizer isso, ele vai querer manter a máquina para poder tentar aí conseguir que o Haddad não tenha êxito. Então vamos aguardar para ver isso aí, tá bom? Olha, eu queria saber de você se vai parar novamente, tá, gente? O tempo desse começou a dar esse problema por conta justamente da questão do vídeo, da questão da placa de vídeo, tá? Eu vou colocar mais uma vez. Eu queria saber de vocês se ao colocar e eu tirando aqui tirando a questão se vai parar, tá certo? Vamos ver aqui. Olha, uma outra manchete aqui que eu considerei como sendo uma notícia importante: Lula e Cláudia Sheinbaum, acho que o nome dela é esse, é a presidenta do México. Nós falamos sobre ela, a respeito dela, melhor dizendo, esta semana aqui mesmo, quando a gente recebeu o nosso colega lá do México. São os presidentes mais bem avaliados da América Latina, diz pesquisa Latam Pulse. A gravata da matéria diz o seguinte, que foi publicada aqui em 26 de fevereiro e atualizada agora na manhã do dia de hoje, do dia 26, a rodada de fevereiro da Latam Pulse, parceria entre Atlas Intel e a Bloomberg, coloca Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, Cláudia Sheinbaum, México, no topo do ranking de aprovação. Entre inflação, medo da violência e uma disputa política cada vez mais polarizada, a América Latina entra em 2026 com um paradoxo. Os governos seguem sendo cobrados com dureza, mas 2 presidentes conseguem sustentar uma base social mais larga do que os rivais da região. E aí fala justamente dos 2 presidentes, o presidente Lula do Brasil e a presidenta do México. Travando, tá vendo? Quando compartilha, trava, tá certo? Vamos tentar. Eu vou fechar essa live, vou trazer eu vou salvar essas matérias, a gente vai trazer num resumo final depois, mas só queria deixar um comentário aqui. É que isso aí é um ponto positivo para Lula, que diz respeito à questão de uma certa autoridade no âmbito da América do Sul. Se você parar para observar, a presidenta do México representa a América Latina, a América do Norte praticamente, mas coordenando aí coordenando todos os países da América Latina, mas na América do Sul, de forma especial, nós temos aí um presidente que aparece como uma referência e com uma aceitabilidade considerável, tá certo?
muito boa. E nós temos os governos que são de direita com perda de aceitabilidade e em processo de agravamento da sua popularidade. E isso aí é um aspecto super positivo, porque nós teremos aí a eleição durante este ano, tá certo? Não estava mostrando, tá falando aqui a Ana, ainda continua travando, eu não sei se continua travando ainda, eu acho que é quando eu compartilho a tela, tá certo? Eu vou tentar não compartilhar a tela, acho que é quando eu compartilho a tela que trava. Vamos ver aqui se vai travar fazendo isso aqui. Vou só diminuir aqui. Vamos tentar dar um migué aqui no computador, tá certo? Pronto, vamos lá então. Bom, nós temos aqui, ó. Presos podem votar, entendo o debate gerado pela PL da antifacção. Debate sobre voto de presos sem condenação surgiu na emenda PL antifacção, aprovado pela Câmara na noite desta terça-feira, 24. No final de 2025, um projeto de emenda adicional ao texto do projeto de lei antifacção, PL 5582-2025, aprovado nesta terça, 24 de 2, na Câmara dos Deputados, sugeriu a suspensão do título de eleitor de qualquer pessoa em custódia do Estado, que incluiria ali presos provisórios. Bom, a matéria depois vocês pesquisam no Google para poder ter uma posição mais destacada, mas eu gostaria de comentar o seguinte: os deputados do PL saíram comemorando, tá certo? Aí foi ótimo, porque teve um assessor, não sei quem foi realmente a pessoa que estava ali, enquanto eles comemoravam, aí ele dizia, aí ele começou a comemorar junto, o pessoal sem entender, aí ficou olhando assim, né? Aí quando ele parou, ele disse, Bolsonaro não vai poder votar, né? E também muitos de vocês talvez não, aí deu aquele clima de velório, né? Ok? Gente, só para encerrar aqui, vamos para uma última, com relação a Florianópolis. ICE de Florianópolis, Câmara cria grupo higienista que vira alvo do Ministério Público. Vídeos mostram agentes comunitários afrontando moradores de rua, fiscalizando entrada de pessoas na rodoviária da cidade, entre outras coisas. Uma abordagem realizada por voluntários do Programa Municipal Agentes Comunitários de Centro de Florianópolis gerou polêmica e resultou em denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra 5 homens cercando um indivíduo em situação de rua que estava sentado em um banco com seus pertences. O ICE, vocês sabem, a gente já tratou aqui, é um grupo que são policiais nos Estados Unidos que atuam, né, para tentar conter aí o movimento migratório e de refugiados também. E aí a crítica que está sendo feita aí na matéria é justamente porque em Florianópolis se criou algo parecido, tá? Aqui, inclusive, Florianópolis está passando por um momento muito complicado. Gente, fico por aqui, quero agradecer a cada um de vocês, tá certo? O dia hoje foi de muitas coisas que ocorreram, mas muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo apoio que vocês estão destinando ao canal. Peço que vocês compartilhem este link. Quando possível, durante as lives, é muito importante a gente ter pelo menos um superchat para poder o vídeo ser projetado para outros canais, tá bom? Muito obrigado para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau. No mundo em constante disputa, onde cada movimento redefine o equilíbrio de poder, as fronteiras são mais do que linhas no mapa. Elas são o palco de conflitos, sanções e jogos estratégicos que moldam o presente e determinam o futuro. Das tensões na Europa e na Ásia, à complexa teia política das Américas, as notícias diárias mostram apenas a superfície. Mas, e se olhássemos além das manchetes? No coração da América do Sul, um novo epicentro de análise emerge, irradiando conhecimento, conectando os pontos que poucos conseguem enxergar. Aqui, mergulhamos fundo nas estratégias, alianças e nas rivalidades que realmente movem o mundo. Não há mais tempo a perder. O acesso à boa informação será o diferencial. O momento é agora. O canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Inscreva-se, participe, apoie.